Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia na tela. Planalto apreensivo com prisão nos Estados Unidos de general braço direito de Maduro. Carvajal tem potencial para derrubar a quadrilha petista. Assista a reportagem. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí. Ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Cuando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann. Assistam a fala de Christine Anderson, eurodeputada alemã, ao lado do eurodeputado croata, na Conferência Confiança e Liberdade, ocorrida na semana passada, onde declararam guerra aos globalistas e sua nefasta Agenda 2030. Não seremos seus escravos. Assista. We're here today to tell you, WHO globalitarian misanthropists, we are here today to tell you. You picked this fight, you wanted this fight, well, guess what? You've got it. Let's fight. Because these brave citizens, my colleagues and I, we will not tire to fight you every step of the way. These brave 7 citizens and millions more around the world, these are the people you will have to reckon with from now on, because we are millions around the world. It is you that is the small fringe minority. You are the ones who do not have the right to dictate to the people what they want and what they don't want. So, take it from me, take it from us, take it from these 7 citizens who gathered here today, take it from the millions and millions of people around the world. We will bring you. Estamos aqui hoje para dizer a vocês, quem, misantropos globalitários, estamos aqui hoje para dizer a vocês, vocês escolheram essa luta, vocês queriam essa luta. Bem, adivinhe, mas você entendeu. Vamos lutar. Porque esses bravos cidadãos, meus colegas e eu, não nos cansaremos de lutar contra vocês a cada passo do caminho. Esses bravos 7 cidadãos e mais milhões e milhões ao redor do mundo, estas são as pessoas com quem você terá que contar a partir de agora, porque somos milhões ao redor do mundo. É você que é a pequena minoria francesa. Vocês é que não têm o direito de ditar ao povo o que quer e o que não quer. So, take it from me, take it from us, take it from these 7 citizens who gathered here today, take it from the millions and millions of people around the world. We will
bring you. Em entrevista ao Oeste Sem Filtro, o senador Eduardo Girão falou sobre a denúncia na ONU contra os abusos do STF. Assista. E nós levamos uma lista com 50 páginas, assinados por, já temos aí quase 90 parlamentares, entre senadores e deputados, e nós não vamos parar. Esse foi o primeiro contato. Semana que vem vai ter um evento em Washington, né? E um grupo de parlamentares também está se destacando para lá, junto ao Congresso americano, porque como a gente não tem uma repercussão, uma ação ainda do Senado Federal, que é o grande responsável por esse caos institucional que vive o Brasil, né? Quando tem um poder avançando sobre os demais e o Senado, que tem essa prerrogativa constitucional, assiste de camarote tudo isso, nós vamos levar para o mundo conhecer o que é que está acontecendo dentro do Brasil, onde o próprio presidente diz que existe uma democracia relativa e comete o abuso de receber ditadores, de dizer que tem que ser extirpado, né, como animais selvagens, pessoas que criticam autoridades no Brasil. Alexandre Garcia. Senador Girão, essa ida de deputados e senadores, né, principalmente senadores, a Nova York, indica que, claro, não há condições de apelar ao Supremo, né, porque não foi observado aí a jurisdição, o juiz natural, o devido processo legal. Deveria estar na primeira instância, com possibilidade de recorrer à segunda instância, à terceira instância e, por fim, ao Supremo, se houvesse um problema constitucional. Mas também, agora o senhor mencionou por fim, o Senado, que poderia solucionar isso, que é o foro, já que o Supremo não pode ser sofrer um escrutínio do Conselho Nacional de Justiça, o único capaz de julgar atitudes do Supremo é o Senado Federal. Eu vejo, senador, e gostaria que o senhor falasse sobre isso, um poder imperial do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Ora, se ele é dono da agenda, ele é que decide, não importa o nome, se seja Alcolumbre, seja Pacheco, né? Ele é que decide o que os outros 80 senadores podem ou não votar. Então, que democracia é essa? Que uma pessoa, uma única pessoa, se sobrepõe à vontade de um plenário inteiro. Olha, Alexandre, eu fui abordado por alguns brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos hoje, perguntando, por exemplo, sobre eles com receio de, será que vão fechar o Congresso brasileiro, o Senado, a Câmara? Eu disse, olha, ele já está fechado. Né? Está dando uma aparência que existe democracia, porque ele funciona ainda legislando alguma coisa, mas as grandes pautas do Brasil, quem está legislando é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente passa décadas discutindo sobre lei de drogas, né? 2 presidentes sancionaram 2 leis debatidas no Congresso Nacional nos últimos 20 anos, e numa canetada o Supremo, dia 2 de agosto, agora quer questionar a descriminalização do porte de droga, ou seja, eles não têm o menor respeito com o Congresso Nacional, e o Senado, que poderia equilibrar os poderes, não se dá o respeito. Né? Então, um faz de conta o que está acontecendo hoje. Por exemplo, o marco do saneamento, você viu. Né? O marco temporal também, está tudo na mão do Supremo, porque é quem está hoje mandando no Brasil. E que muito me preocupa, Alexandre, é esse alinhamento ideológico, político, que você vê pelas próprias falas dos ministros do STF. Eu estava acompanhando ontem o Oeste Sem Filtro, né, o carnavalesco aí lá do Sérgio Cabral, mostra como o Brasil está surreal, como a gente está vendo tudo isso. E eu não vejo outra alternativa. Se tem uma coisa que político respeita, é povo organizado, sabendo se manifestar nas ruas. E nós temos que ir para as ruas do Brasil. Né? Esse sentimento eu já percebo conversando nas praças, conversando nos mercados, lá no Ceará, em Brasília.
em São Paulo, onde meu pai mora, as pessoas já estão sufocadas. E vai prender 10 milhões de pessoas nas ruas? Eu acredito que nós precisamos, de forma respeitosa, ordeira, pacífica, como tem que ser, voltar às ruas. Porque o poder concentrado na mão do presidente do Senado não vai mudar, porque a maioria dos senadores dá esse suporte. O Supremo vai continuar, é confortável isso para eles, né? A posição viés político muito forte, demonstrado, e fala do Barroso, que é o segundo pedido de impeachment que a gente faz e está adormecido na mesa do presidente Rodrigo Pacheco. Né? A fala desastrosa quem, cara pálida? Quem que derrotou o bolsonarismo? Né? Nós? Quem? Então, são perguntas que precisam ser respondidas, não pode ficar por isso mesmo. Né? Então, nós adotamos uma estratégia, um grupo de vários partidos, tá? Quem assinou essa petição aí são deputados e senadores, quase 100 já, de diferentes partidos do Brasil, né? Inclusive divisões até de centro-esquerda, e que estão incomodados com o que está acontecendo no país, e a gente tem que ir para o exterior pedir socorro. A gente tem que sair também, avisar para o mundo o que está acontecendo, que é um Brasil que recebe ditador, né? Que não se podia dizer há 6 meses atrás, 7 meses, que o presidente Lula era amigo de Ortega, de Nicolás Maduro, ditadores sanguinários, que perseguem opositores, que torturam, que o seu povo está passando fome e cruzando, são 7 milhões de pessoas fugindo da fome, da miséria e da perseguição no nosso país vizinho, que é a Venezuela, e a gente não quer se tornar isso, e o mundo precisa saber que o Brasil está passando por essa provação. Uma coisa positiva eu posso dizer para você: ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, e nós estamos sofrendo isso. O cidadão de bem está sofrendo, e isso vai ter um aprendizado, e eu já vejo qual é o aprendizado: um despertar de consciências, né, de pessoas que antes achavam política uma bobagem, e sabiam de qual o nome dos jogadores da seleção brasileira, e hoje conhece os seus ministros do Supremo, conhece os seus senadores, tem cobrado os seus senadores, os seus deputados, e eu acho que é isso que vai fazer essa nação se agigantar. Eu gosto de comparar, Paula, só para fechar, o Brasil hoje, o Senado está respirando por aparelhos, está em coma. Como é que ele vai se levantar para cumprir o seu papel? É o povo se aproximando, cobrando os seus representantes. Outra notícia já na tela. Urgente. Lula é internado para procedimentos contra fortes dores nos quadris. Diz o Globo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está neste momento realizando exames médicos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, supervisionado pelo seu médico, Dr. Roberto Calil. A informação é do jornalista Laudo Jardim, do jornal O Globo. Lula realizou seu último check-up de saúde em novembro, 2 semanas após garantir a vitória na corrida presidencial. No entanto, em fevereiro, Lula precisou realizar uma ressonância magnética no Sírio de Brasília, devido a dores intensas nos quadris. Os sintomas têm se agravado, tornando-se motivo de preocupação para o presidente e sua equipe. Diante da situação, já foi estabelecido pelos médicos que será necessária uma cirurgia. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.